Então, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada ao MAR, à APAV e à Associação de Mulheres contra a Violência pela vossa presença. Como sabem, estão aqui por causa da aprovação de um requerimento apresentado pelo Chega e, nesse sentido, eu passarei a palavra ao Chega para apresentar o seu requerimento e depois cada uma das entidades terá direito a uma intervenção inicial de 10 minutos, com aquela elasticidade habitual, e depois os grupos parlamentares terão a oportunidade de fazerem as questões que entenderem durante 4 minutos cada um e depois novamente 10 minutos cada entidade para a resposta. E, portanto, passava a palavra à Sra. Deputada do Chega para apresentar o seu requerimento. Muito obrigada. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente, cumprimentar também as Sras. Deputadas e cumprimentar naturalmente os nossos convidados, agradecendo pela disponibilidade de poderem estar aqui connosco nesta tarde, prestarem-nos alguns esclarecimentos. Como sabem, este requerimento quase que dispensa apresentações, porque é fruto das recentes notícias que nos dão nota de que a violência no namoro tem estado a aumentar, os casos de denúncia. Sabemos, na verdade, que isto é a ponta do iceberg, porque os dados também nos dizem que há muitas pessoas que não têm coragem de verbalizar a violência a que são expostas ou que, por outro lado, nem têm consciência de que estão em relações abusivas, tóxicas e de violência. E isto é profundamente alarmante, é preciso percebermos o que é que nós podemos continuar a fazer do ponto de vista legislativo. É também alarmante porque sabemos que há uma estratégia nacional de combate à violência no namoro, vemos também que há um grande investimento por parte do Estado na educação para a sexualidade, mas que muitas das vezes no nosso posicionamento, que compreendemos que nem todos acompanham, mas que acaba por ser uma educação para a genitália e pouco para a vivência do que é um relacionamento maduro, como podemos respeitar a integridade dos nossos parceiros, como podemos valorizar a dignidade da pessoa humana com quem nos relacionamos, e por tudo isto chamámos estas entidades, porque reconhecemos o trabalho que fazem no campo em defesa das mulheres, em defesa das vítimas de relações abusivas ou de qualquer outro tipo de violência, e gostávamos de vos ouvir, acima de tudo, como um pedido de ajuda para que nos possam dizer, de forma muito crua, o que é que falta fazer e em que é que nós estamos a falhar para dar resposta, acima de tudo, às crianças, aos jovens que se veem envolvidos em relações que acabam por ser profundamente violentas para os próprios. Obrigada. Eu hoje não estou a falhar aqui na força do botão. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra ao MAR, depois à APAV e depois à MCV. Não sei, escolherão naturalmente como gerir os 10 minutos de cada uma e assim sucessivamente. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito boa tarde, excelentíssimas e excelentíssimos senhores e senhoras deputados e deputadas, excelentíssimas e excelentíssimos representantes das organizações aqui também ouvidas e ouvidos, a todos e a todas os demais que se encontrem aqui presentes, os nossos cumprimentos. Em nome da UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, que aqui representamos, agradecemos, antes de mais, o convite que nos foi dirigido e que muito nos honra. Gostaria aqui, antes de mais, também de explicar que a UMAR fará a sua apresentação em 2 momentos, o primeiro dos quais protagonizado pela minha pessoa, o segundo dos quais pela Sra. Presidente da UMAR, que me acompanha, a Sra. Doutora Liliana Rodrigues. Em relação ao tema que aqui nos traz, e que muito concretamente, portanto, a violência no namoro, é uma realidade bem presente em Portugal, identificada por nós como mais uma forma de violência de género que deve ser equacionada e adressada enquanto questão primordial dos direitos humanos, e que, como tal, transversal a todas e a todos os homens e mulheres, jovens que fazem parte da nossa sociedade e que é a partidária de continuidade. É assim que nós a vemos. A nossa intervenção também sobre a violência no namoro será sempre abordada enquanto uma das formas de violência doméstica, estatuídas no artigo 152, número 1, linha B do Código Penal, e, por conseguinte, como se disse, enquanto crime de género quando praticado contra mulheres e jovens raparigas. Como se sabe, a violência no namoro passou a ter uma previsão jurídico-penal com a entrada em vigor da Lei 19 de 2013, que procedeu à 29ª alteração ao Código
Penal. Não obstante tal previsão ter sido estatuída em 2013, continuamos a sentir que esta forma específica de violência doméstica é menosprezada pela nossa sociedade, que resiste efetivamente a considerá-la como crime, que é público e que é um crime violento, à luz do artigo 1º do Código de Processo Penal, porquanto pode contemplar condutas que se dirigem contra a vida, contra a integridade física, contra a liberdade pessoal e a autodeterminação sexual, puníveis com pena de prisão de máxima igual ou superior a 5 anos de pena de prisão. Segundo os números apresentados recentemente pela PSP, as queixas por violência no namoro aumentaram 10% em 5 anos, registando 10.480 denúncias, sendo a maioria das vítimas mulheres. Ora, nós percepcionamos que estes números são resultado das ações de sensibilização levadas a cabo, que nos despertam as e aos cidadãos e cidadãs para esta temática e, consequentemente, conduzem, sim, à apresentação de progressivamente mais denúncias. Ainda assim, sabemos que estes números representam a ponta do iceberg, como foi dito aqui no início desta intervenção. E que a violência no namoro tende mesmo a ser legitimada pela sociedade quando ocorrida entre jovens, tendendo também a haver muitas teorias que enquadram a violência no namoro na violência existente entre os jovens adolescentes, como algo que é instituído entre eles e elas jovens e que é, na verdade, indiferenciado, de acordo com a Vox Populis. Quer estejamos a falar, portanto, ou de raparigas ou de rapazes. Contudo, numa relação de namoro e de intimidade entre jovens, são tendencialmente replicados os conceitos e os preconceitos de género, pelo que as jovens e os jovens transpõem efetivamente para as suas primeiras relações de intimidade os estereótipos de género que apreenderam nas suas vivências, seja em contexto familiar, seja junto de pessoas de referência, mormente amigas e amigos que fizeram parte do seu crescimento, da sua educação e da própria formação da sua personalidade. Falamos depois de violência de género, que é um fenómeno ocorrido em função dos atributos, preconceitos, papéis de género que são pré-determinados para os homens e para as mulheres na nossa sociedade e que influenciam decisivamente o pensamento de cada um e de cada uma de nós e a nossa própria interação com as e os outros ao longo de toda a nossa vida. Ou seja, determinam a vida em sociedade independentemente da idade das vítimas e também independentemente da idade dos agressores. O recurso à violência nas relações de namoro entre jovens aparece-nos, pois, muitas vezes como um meio possível, porque é efetivamente muito mais fácil, é um meio mais fácil de resolução de conflitos, precisamente quando afrontados os papéis de género e os tais preconceitos existentes, tal como sucede nas relações entre cônjuges ou nas relações de união de facto, se não mesmo entre progenitores de descendentes comuns em primeiro grau. Pelo que a constatação da existência de algumas formas de violência nas relações de namoro entre jovens e o não reconhecimento destas enquanto indicadores das formas de violência no namoro e na intimidade são preocupantes no sentido de aspirarmos, todas e todos nós, uma mudança cultural tradutora do enraizamento de valores básicos de respeito pelos direitos humanos. Este problema, no nosso entender, estará sempre aliado à ingenuidade, à baixa autoestima, à necessidade de demonstrar aos outros que se tem um par, entre outros fatores, mas certamente reconduzem-se sempre ao replicar de modelos relacionais mais tradicionais, pautados pelo modelo patriarcal ainda enraizado na nossa sociedade, em que a posse, o controlo, o ciúme são muito facilmente conotados com amor, e não são. Por isso, ouvimos recorrentemente expressões como esta: se ele tem ciúmes, é porque gosta de mim. Ora, isto leva à inevitável necessidade das vítimas de provarem que estão numa relação por amor, subjugando-se aos abusos, o que de todo pode ser considerado correto. Apesar da clarividência também desta problemática, os números das denúncias conhecidas, que, como se disse, representam a ponta do iceberg, só por si permitem identificar um número significativo de situações de violência no namoro que é preciso travar. Os resultados apontam
para a grande necessidade de prevenção primária da violência de género em contexto escolar e também apontam para a necessidade desta ser desenvolvida de uma forma holística, sistemática, continuada, por forma a consciencializar as crianças e os jovens para a erradicação da violência e para o desenvolvimento de relações interpessoais de namoro e de intimidade que sejam saudáveis. Para tanto, afigura-se essencial implementar, a nível do território nacional, ações de sensibilização direcionadas para a sociedade em geral. Nas relações de namoro violentas entre jovens, sabe-se que os pais e as mães das vítimas são, na esmagadora maioria das vezes, os e as últimas pessoas a ter conhecimento das relações de namoro abusivas que os filhos têm. Até porque se trata de uma realidade que ocorre fora do espaço doméstico, ao qual tem difícil acesso e informação e que, por isso mesmo, é preciso alertá-los e alertá-las e sensibilizá-los e sensibilizá-las para esta problemática. Assim como toda a comunidade escolar que intervém com as e os jovens. A educação para a cidadania afigura-se importantíssima e com especial destaque para a inclusão nos currículos escolares das questões como a resolução não violenta de conflitos, as questões não estereotipadas de género, do direito à igualdade e não discriminação, o direito à integridade pessoal e o direito à autodeterminação sexual e de género. Reitera-se, pois, que a escola tem que ser o contexto primordial de intervenção para a transformação social das jovens e dos jovens, na implementação e no desenvolvimento de estratégias pedagógicas que possam prevenir os comportamentos violentos e promover a igualdade, o respeito, a comunicação e também as relações saudáveis, o que só se conseguirá almejar, como se disse, através de uma política estatal assertiva e continuada no tempo. Consideramos também que é absolutamente fundamental combater o fenómeno e, para tanto, urge que todas e todos saibam identificar desde logo as relações de namoro violentas enquanto violência de género ou violência doméstica e que as denunciem junto das entidades competentes, já que falamos de um crime público que muitas vezes, e ainda apesar dos resultados trazidos a público, continuam a ser escassos. As e os jovens têm de estar conscientes que podem e devem também eles denunciar todas as situações de que sejam alvo ou que assistam em relação aos e às suas colegas e aos seus colegas e amigos e amigas e os e as professoras e professores e demais profissionais que trabalhem na área da educação e da saúde, também devem denunciar a prática do crime, sempre que dele tenham conhecimento, pois só assim se conseguirão aplicar medidas de proteção para as vítimas e, por outro lado, também se conseguirá, assim, conter os agressores. Além das jovens e dos jovens, deverão denunciar todos e todas os profissionais das escolas, profissionais de saúde que têm fácil acesso aos jovens, às jovens e que percepcionam as relações de namoro abusivas, o que se deverá sempre fazer perceber através das atrás mencionadas ações de sensibilização e de uma política... Eu não quero interromper, estou só a chamar a atenção que está a terminar o tempo. E através de uma política estatal diferenciadora nos currículos escolares. Por outro lado, a par da proteção que reclamamos para as vítimas adultas, também as vítimas jovens, mas que são... Importa salientar isto, que são menores de idade, devem receber proteção por parte do sistema judicial por serem vítimas de violência doméstica. Para tanto, o sistema legal protetivo de menores deverá ser capaz de aplicar medidas protetivas que afastem o risco e o perigo para o jovem ou para a jovem que vive o problema de violência no namoro. Colocando-se também, inevitavelmente, a questão de estarmos perante agressores também menores de idade, se tiverem uma minoridade inferior a 16 anos de idade e, como tal, são inimputáveis do ponto de vista jurídico ou penal, mas que importa ter presente que a denúncia do crime há de sempre reconduzir-se a um processo tutelar educativo, em que seria desejável pensar-se em medidas específicas ainda não preconizadas para este efeito até ao momento, mas capazes de orientar os jovens agressores para o direito e, em simultâneo,
com a capacidade de os conter na prática criminosa. Estas são, em síntese, as considerações da UMAR quanto à violência no namoro, confiantes de que, mais uma vez, e a exemplos anteriores de que também aqui estivemos, que os direitos humanos e a sua defesa potenciarão consensos, tudo no melhor interesse da sua efetivação, da salvaguarda, assim se participando e conseguindo uma melhor justiça, com mais oportunidades, mais igualdade, um outro mundo possível, um mundo livre de violência. Muito obrigada. Depois, no momento ulterior, sim, teremos também aqui a participação da Sra. Presidente do UMAR. Muito obrigada. Muito obrigada. Passava então a palavra agora à PAV. Suponho que... onde é que está? É a PAV. Sim, se faz favor. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes e um agradecimento por considerarem a APAV enquanto elemento importante para este contributo e que de forma pode contribuir para esta reflexão. Em Portugal, começaria por dizer que em Portugal a chamada de atenção sobre a violência no namoro surge em 2003, com estudos exploratórios iniciais que procuraram determinar a sua prevalência. Os dados encontrados vieram reforçar os dados que estudos internacionais já haviam encontrado e uma chamada de atenção relevante para a problemática da violência do namoro. Em 2010, os resultados do primeiro e até ao momento o único estudo representativo em Portugal sobre o tema dão um mote para uma das primeiras campanhas sobre a problemática que nos dizem que 1 em cada 4 jovens admitiu já ter sido vítima de violência no seu relacionamento de namoro. Portanto, este enquadramento inicial é só para reforçar que este não é um fenómeno recente e é, na verdade, um fenómeno o qual nós já temos vindo a chamar a atenção. No entendimento da APAV, a análise do fenómeno pode ser feita, relativamente ao aumento de casos, pode ser feita e orientada pela compreensão da sua prevalência, das causas, das consequências e das medidas de combate que poderão ser orientadas neste propósito. Comecemos então pela sua prevalência. Apesar do alarme social que estes dados possam suscitar, e bem, o certo é que este fenómeno é ainda assim um retrato incompleto. Já referimos, foi supramencionado, isto é, na verdade, a ponta do iceberg relativamente àquilo que se acredita que esta forma de violência, à semelhança daquilo que acontece em outras dinâmicas relacionais abusivas, é pautada pela baixa denúncia. E então quem é que fica de fora e que, de alguma forma, vem engrossar as chamadas cifras negras? As vítimas que não sabem que são vítimas, porque não percebem que a forma como são tratadas na sua relação de namoro pode configurar uma situação de violência. As vítimas que não sabem que são vítimas, porque de alguma forma não se enquadram num conceito de vítima ideal, que resulta da importação da violência relacional entre pessoas adultas e que se entra numa imagem de vítima, rapariga, mulher, num relacionamento heterossexual, deixando-se fora outras variantes de vitimação no fenómeno. As vítimas que sabem que são vítimas, mas que não querem denunciar o crime, ou que não sabem como fazê-lo, pelo medo de represálias, pela proteção da pessoa agressora, pelo receio da reação familiar e social à denúncia, pelo desconhecimento, pela falta de confiança no sistema e haverão seguramente outras vítimas escondidas nas cifras negras. Falemos sobre as causas e iremos salientar apenas 3 que nos parecem mais centrais para este enquadramento. A primeira, a aceitação e legitimação da violência no geral, mas em particular da violência relacional, motivada, como já foi referido pelas colegas, pela exposição na família, nos pares, na comunidade, a modelos relacionais que, apesar de abusivos, são percebidos como normativos e são sempre legitimados. E esta contínua exposição a estes comportamentos, sem que nada os desafie, promove a sua interiorização enquanto atos legítimos e aceitáveis do ponto de vista de resolução de conflitos e da forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Segunda causa, a normalização de padrões comportamentais de agressividade e violência praticados por crianças e jovens e que são dirigidos para diferentes intervenientes, para as famílias, para os profissionais de educação, entre pares, mas que são, mais uma vez, normalizados. As crianças porque são crianças, os adolescentes porque são adolescentes, os homens porque são homens e naturalmente agressivos, as mulheres porque usam violência de forma reativa, são normalizados pelas famílias, pelos contextos educativos, pelas comunidades e, claro, pelas próprias crianças e jovens. Terceira, a ausência de oportunidades para aprender modelos relacionais alternativos. Se nos contextos nos quais as crianças e jovens se movimentam, família, escola, comunidade, ou não são criadas oportunidades para a aprendizagem de competências relacionais adequadas, ou pelo contrário, são transmitidas imagens e mensagens difusas do que é certo ou errado, diminuem as oportunidades para que esta aprendizagem possa acontecer. Pensemos então nas consequências e impacto.
Também não é questionável o impacto que a não interrupção desta forma de violência pode ter nos seus intervenientes, nas vítimas, nas pessoas agressoras e nas comunidades. Consequências perniciosas no desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes, do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social. A médio e longo prazo, sabemos que o impacto poderá estar na perpetuação da violência nos relacionamentos futuros. E quando nós exploramos as narrativas das vítimas adultas de violência relacional, é inequívoco que muitas das situações de exercício de controle da violência que elas relatam tiveram início nos seus relacionamentos de namoro. Isto chama-nos a atenção para o facto de a violência no namoro ser efetivamente um importante preditor da violência nos relacionamentos adultos futuros. Então, o que é que pode ser feito? Centremos-nos então em algumas medidas de combate. Sensibilizar e informar, foi referido. É inquestionável o esforço que tem sido realizado pela sociedade civil para a sensibilização e informação acerca da violência no namoro, através de iniciativas que disponibilizam informação acerca dos comportamentos que integram as diferentes formas de violência, das consequências legais da proteção, dos recursos disponíveis para as vítimas. Também é notória a preocupação por parte dos contextos educativos em promover movimentos de sensibilização e informação acerca do tema. Só em 2002 a APAV foi chamada a realizar cerca de 200 ações de sensibilização, abrangendo um número aproximado de 6.600 estudantes, que é insuficiente, mas é notório da chamada de atenção. E este é um palco importante, desde que a informação transmitida seja consistente com a investigação nos diz acerca do fenómeno, designadamente que a violência emocional, psicológica e social são formas de violência mais frequentes, mas que tendem a evoluir para formas mais graves e que, por isso, é importante não as normalizar. Que, ao contrário do que acontece nas relações de intimidade entre pessoas adultas, em que condutas abusivas são maioritariamente exercidas pelo parceiro do género masculino contra a parceira do género feminino, nas relações de namoro são os dados de investigação que nos dizem, existir uma maior reciprocidade na violência exercida entre parceiros, caracterizada pela troca mútua de agressões. Mas, ainda assim, a mensagem que deve ser transmitida é que, independentemente de quem a perpetra, nenhuma forma de violência é aceitável, em qualquer circunstância, que rapazes e raparigas podem ser vítimas nos seus relacionamentos e que este é um problema que a todas as pessoas diz respeito. Todavia, este esforço, pelos objetivos que o norteiam, informar e sensibilizar, e porque é mais pontual e circunscrito no tempo, poderá apenas estar a contribuir para a visibilidade do fenómeno, que é importante, mas que não vai atuar diretamente na sua diminuição a médio e longo prazo. E, portanto, é importante apostar na prevenção. Uma coisa é informar e sensibilizar os jovens sobre o que consiste uma relação abusiva, quais são as suas formas, quais são os efeitos. Outra distinta e complementar é dotar de competências que favoreçam o estabelecimento de relações positivas e a rejeição e afastamento precoce de relações abusivas. É um processo de vacinação comportamental, que exige planeamento, consistência, mas também um nível de universalidade que garanta que esta ação chegue a todas as crianças e jovens. Produzir uma imunidade de grupo, num conceito importado pela saúde pública, assenta em mudanças ao nível das crenças socioculturais e atitudes que sustentam e legitimam a violência, é um processo demorado e que, por isso, deve começar o quanto antes e abranger o maior número de pessoas possível. Capacitar a comunidade. O conhecimento acerca da prevalência, das causas, das consequências e medidas de combate deve chegar junto de todas as pessoas e, em particular, daquelas que podem desempenhar um papel ativo no seu reconhecimento e sinalização. Neste contexto, integramos não apenas as classes profissionais que poderão contactar com este fenómeno, profissionais de saúde, profissionais de educação, justiça, segurança, mas também as famílias. É importante ajudá-las a manter canais de comunicação abertos relativamente às questões relacionais e a não normalizar sinais de violência. A par da capacitação, devem ser elaboradas recomendações práticas e claras acerca da atuação perante o conhecimento de situações de violência no namoro, em particular nos contextos educativos, um espaço privilegiado de intervenção, uma vez que é aí que muitas vezes se iniciam as primeiras experiências de namoro. Tem de ser clara a responsabilidade dos diferentes interlocutores sobre o seu papel da denúncia. Não poderia deixar de focar a importância de avaliar as intervenções que estão a ser realizadas no terreno. É fundamental promover. Importa analisar criticamente os esforços e medidas de combate que têm sido operados e financiados, identificando e reconhecendo aquilo que funcionou e o que deve ser repensado. A avaliação da eficácia deve ser o princípio norte-orientador das apostas e investimentos futuros. Deve fazer parte do planeamento de qualquer intervenção. Intervir sem avaliar é acreditar que fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada, e na verdade não é. Tendo em conta os parcos recursos que temos, é imperioso garantir que nos estamos a direcionar para mecanismos que funcionam efetivamente. Por fim,
Os mecanismos de combate devem atender à complexidade do fenómeno, assente nas suas causas. Não basta intervir na vítima. É importante pensar numa intervenção que se ajuste à complexidade do tema, que olhe nas suas diferentes perspectivas, a vítima, a pessoa agressora e a comunidade. Todos estes intervenientes podem ter um papel de censura ou tolerância alicerçada na normalização. É preciso pensar em atuações integradas que comprometam organizações, entidades que trabalham com vítimas e pessoas agressoras. A erradicação da violência relacional não será alcançada apenas com intervenções isoladas, mas mediante uma tomada de consciência das suas causas mais profundas. Só a tomada de consciência das suas dimensões e consequências e a adoção de medidas de combate verdadeiramente eficazes e que envolvam todas as peças deste complexo puzzle poderá aumentar as taxas de denúncia às autoridades e aos serviços de apoio à vítima e, em paralelo, contribuir a longo prazo para a efetiva diminuição do fenómeno. Obrigada. Muito obrigada. Passava então a palavra à doutora Margarida Martins. Não vou pegar em nada de leis, não sou da área das leis, e já foi tudo dito, enquadramento e instrumento, etc. Vou falar... Eu pedia só para desligar o seu microfone. Obrigada. Vou falar da minha experiência de 30 anos, no fundo, da organização. Começo por agradecer o convite também para estar aqui. Eu diria que nós estamos a tentar apanhar um comboio de alta velocidade quando ele já partiu há 500 anos e estamos a tentar saltar lá para dentro. Portanto, nós não podemos erradicar, na nossa perspectiva, a violência entre jovens quando eles vivem em ambientes violentos. Nascem, crescem, desenvolvem-se em ambientes violentos. Portanto, a nossa estratégia que acontece em Portugal e noutros países, de fatiar e colher-se um instrumento para a violência doméstica, outro para as crianças e outro para não sei quantos, e depois vamos para os tribunais, é família fatiado, é homicídio fatiado, é crime fatiado. Nós estamos sempre a arranjar mecanismos de nós próprios sobrevivermos, porque não sabemos como é que isto se resolve de facto. E então fatiamos. Portanto, uns especializam-se numa casa, outro na parte, e toda a gente fica contente. Mas não pode ser, porque a violência é só uma, toma em várias formas. Pronto, esse é que é o princípio. É a violência contra os animais, é a violência contra as crianças, é a violência contra os empregados domésticos, é quem estiver na zona. Pronto. E sobre quem se puder fazer o exercício do poder. No fundo, os desafios são sempre estes. Diria também que, no fundo, tendo em conta este caldeirão, este contexto, a violência é um comportamento aprendido, ok? Em princípio, a não ser que haja uma problemática grave de saúde mental, não se nasce violento, nem se nasce vítima, mas de facto, o contexto onde a pessoa cresce e se desenvolve cria duas tipologias, possivelmente. É a aprendizagem do comportamento violento, porque possivelmente dá controle e poder sobre, e também a vitimização que é interiorizada muitas vezes, ou maioritariamente, pelas mulheres e raparigas. E estas características que se levam para a vida, praticamente, são muito percepcionadas pela estratégia do agressor, qualquer que ele seja. Vê-se isso nos abusos sexuais, vê-se isso na violência doméstica e na violência no namoro. Ou seja, os agressores fazem phishing, têm sonares e identificam determinadas características. Portanto, as vítimas são vítimas muito antes de perceber que vão ser vítimas, porque é o agressor que faz a estratégia de ir namorar com aquela menina, de ir namorar com aquela pessoa, porque é carente, porque é tímida, porque não sei quantos, ou até porque tem um conjunto de valores tão tradicionais, tão clássicos, de honra, de fidelidade, de honestidade, etc., que ela fideliza a ele de forma a garantir que ela não sequer vai denunciar. Portanto, o agressor é um estratega, é um perito, não há que ter dúvidas sobre isso. Agora, as vítimas, maioritariamente raparigas, é que de facto não estão preparadas para isso. E aí, assim, de facto, temos o contexto familiar, temos depois o contexto cultural e da escola,
que muitas vezes também não está habilitada porque, como é que eu ia dizer, onde é que estão as vítimas dos últimos 50 anos? Ao nosso lado, a trabalhar aqui, por exemplo. Estão aqui na Assembleia, estão na Saúde, estão ao meu lado a trabalhar no outro lado qualquer. E, portanto, nós não estamos a começar do zero, nós estamos numa viagem, de facto, em que as vítimas adultas, sobreviventes, que até nunca foram para tribunal, nunca pediram ajuda, ou o que quer que seja, têm, apesar de tudo, esse mecanismo, que é um mecanismo de sobrevivência, que não tem nada a ver com a vontade já agora, porque a neurobiologia do trauma explica que aquilo que é acionado é o circuito da sobrevivência. Portanto, as pessoas sobrevivem porque, felizmente, têm um mecanismo que se chama o circuito da sobrevivência. A maior parte utiliza até o mecanismo da depressão, porque a depressão paralisa a ação e, portanto, a vítima não mata, não passa a ação, não reage ao maltrato, não reage à violação. Portanto, deprime. Pronto, é um mecanismo mais saudável que as vítimas têm. E além de que culturalmente nós não somos ensinadas ou treinadas para reagir, é só para ser boas esposas, digamos, boas meninas, etc. Somos pouco treinadas para a guerra. Nós temos uma cultura de obediência. Pronto. Portanto, passando à frente, o que é que eu dizia também? Há aqui assim também que ter em conta, neste TGV, nesta viagem, que há um antes pandemia e há um pós-pandemia. E isto é incontornável e parecemos uma sociedade de gente alienada, porque continuam a abordar as mesmas coisas, com os mesmos nomes, como se nada tivesse acontecido pelo meio. Ora, durante a pandemia, as vítimas estiveram sequestradas involuntariamente, porque no fundo foram lá postas por uma questão de saúde pública, a 24 horas com os agressores. E isto dá-nos o quê? Dá-nos que nos chegam às casas-abrigo, por exemplo, crianças de 3 e 4 anos que foram não só violadas na sua integridade, mas foram expostas a filmes pornográficos de hardcore e que têm como mecanismo de sobrevivência, porque já estamos a falar dessa situação, um mecanismo que se chama acting out. Ou seja, nós estamos neste momento com crianças de 4 anos a abusar crianças da mesma idade ou menores. Estamos com a saúde mental, com crianças chamadas que estão em risco elas próprias, mas não é a automutilação, estão em risco elas próprias e são em risco para outras crianças, porque estão sempre a criar situações de risco. Uma criança de 4 anos, 4 anos e tal, numa casa-abrigo, em que ela pegou fogo à casa, pegou fogo ao toldo de um café, tudo aquilo é acting out. É a única maneira que ela tem de pedir ajuda, porque ela não tem património linguístico para dizer: alô amigos, eu queria aqui falar convosco, porque me aconteceu aqui uma série de coisas. O que é que acontece a estas crianças? Têm que estar sob vigilância a 24 horas. E algumas delas, eu falei com a saúde mental infantil, algumas delas já não poderão vir para a rua. Pronto. E esta é uma realidade que nós estamos a dar nome, que nós estamos a pôr em cima da mesa para desenhar estratégia. É que estas crianças precisam de apoio e não há capacidade na saúde mental para lhes dar apoio. Portanto, há aqui também outros problemas que são, de facto, importantes. A era digital não pode ser afastada disto tudo, porque enquanto que antigamente eram os namoros, antigamente é o namoro e a rede toda. Pronto. E, portanto, nós temos que pegar na era digital e lidar com tudo o que isto traz. A idade média de crianças a ver filmes hardcore neste momento na internet é de 11 anos em termos mundiais. Portanto, nós quando chegamos à adolescência, ao namoro e aos namoros nos jovens, nós já perdemos o TGV, porque os pais fazem, os mais conscientes e informados, fazem uma estratégia de proteger as suas crianças, mas aquela criança vai à festa do amigo, vai dormir lá uma noite e não sei quantos, e de repente está numa PlayStation a ver filmes hardcore. Portanto, a dificuldade de proteção que nós temos atualmente das crianças e jovens
é absolutamente assustadora, ok? Pronto, isto cruza com, de facto, a questão também dos metadados, que eu não quero aqui trazer propriamente como tema, mas acho que é uma preocupação, porque se não houver proatividade na contenção disto tudo, não há sociedade que vá aguentar. A Dark Web tem anúncios de 50 mil euros, oferece 50 mil euros por vídeos de violação de bebés. Num mundo que é absolutamente pobre, podem acreditar que há milhares de crianças, maioritariamente asiáticas, que morrem com estes filmes. E, portanto, gostava também de partilhar convosco mais duas informações, que é assim, durante a pandemia, foi um bocadinho antes, foi 19, mas aqui já se via bem, e eu trouxe um para cada um, dá para ver. Mas, se virem bem, a parte vermelha mais intensa está na Europa. Porquê é que está na Europa? Porque é a zona mais informatizada do mundo, tirando o mundo da Ásia. Para dizer o quê? Que, de facto, só em 19, num dia, 13 de agosto, neste caso foi 20, 13 de julho de 20, uma operadora identificou 17 milhões de downloads de vídeos com abuso sexual de crianças. Só uma operadora. 17 milhões. Portanto, estes são factos que as operadoras têm para partilhar connosco. E se formos para o INOP, que é uma plataforma das linhas de internet, o que conseguimos ver é que, maioritariamente, o que eles observam nestas situações são que, maioritariamente, aqui em azul, são crianças pobres ou pré-pobres e, maioritariamente, são meninas, sendo que há aqui, assim, depois só este risquezinho de meninos e 3 pontinhos de both, ok? Portanto, na net também está um universo que nós não podemos deixar de pôr em cima da mesa se queremos falar sobre a violência no namoro. Algumas coisas mais positivas. Algumas coisas mais positivas. É preciso dotar as crianças... Só atenção para o tempo. Ok. É preciso dotar as crianças com informação sobre direitos humanos. Ok? É preciso criar nas escolas fluxogramas e noutras entidades como fazer face a esta situação, como fazer. Não pensem que a questão dos psicólogos, das escolas e dos agrupamentos vão resolver o que quer que seja, porque é 1 para 800 crianças, absurdo. É preciso rever os acolhimentos de crianças. Estamos a criar uma sociedade de crianças órfãos de pais vivos. Por outro lado, as famílias não podem dar o que não receberam, portanto, se não tiveram apoio, também não ou não aprenderam que quem ama e cuida e protege, no fundo, é isso que é amor. Portanto, se não tiverem essa experiência, não a podem passar para as gerações a seguir e isto não vai de fora para dentro. Muito obrigada. Ok, desculpa. Muito obrigada. Eu vou agora passar a palavra aos grupos parlamentares pela ordem habitual e começo pelo grupo parlamentar do Partido Socialista e passo a palavra à deputada Patrícia Faro. Obrigada, Sra. Presidente. Um cumprimento especial a todos os representantes destas 3 organizações, a UMAR, a APAV e a Associação das Mulheres contra a Violência, e deixar-vos aqui, obviamente, para além do agradecimento de uma vez mais estarem aqui a contribuírem e de forma sempre muito positiva para trabalharmos em conjunto estas problemáticas, não posso deixar de referir o trabalho que as vossas associações têm desempenhado relativamente a esta matéria, de formas, a este tema, de formas distintas,
mas que em diferentes dimensões, seja no trabalho, no atendimento, no apoio, acompanhamento às vítimas, as campanhas de informação, projetos específicos ao nível do ensino secundário, mas também ao nível dos estudantes universitários e, portanto, enaltecer aquilo que fazemos e que fazemos bem. Em relação ao tema que aqui nos convoca, obviamente, saudar o grupo parlamentar do Chega por ter efetuado este requerimento, porque, como é óbvio, esta é uma realidade que nos preocupa no presente, obviamente, pela legitimação e normalização dos comportamentos violentos, como vocês bem referiram, comportamentos de perseguição, controle também através das redes sociais, problemáticas emergentes, para além daquelas que conhecemos no âmbito da perseguição e do controle, obviamente aqui com uma nuance diferente, porque estamos a falar de relacionamentos de jovens, a violência psicológica, a violência física, mas também nos preocupa porque constituem enviesamento das relações de intimidade que vão precisamente sendo reproduzidas ao longo da vida nos relacionamentos que vão estabelecendo, aquilo que também referiram, portanto, este impacto negativo daquilo que estamos a fazer hoje, não é? E que temos que fazer rapidamente, porque efetivamente isto vai enviesar toda a vida, todo o resto de vida, o relacionamento com as pessoas e basicamente também nos relacionamentos de intimidade. Tivemos a oportunidade de receber a SIG na passada semana e comprovar que percebemos que há uma subida de casos de denúncias, não sendo isso necessariamente mau, penso que foi consensual aqui, o facto de denunciarem porque sentem com mais, não é que eles não existam, porque já existiam, mas sentem mais segurança no sistema também para denunciar, e pelo facto de ser, nada desculpabiliza, mas foi um crime, tudo tem a sua história, não é? E, portanto, o seu caminho, e foi crime público recentemente, em 2013, e se fizermos aqui a ligação, como muitos de vocês fizeram e bem, com a violência doméstica do CUR, nós sabemos que também foi crime público em 2007, portanto, crime de violência doméstica autonomizado em 2007, e na realidade estamos em 2023 e o reconhecimento social desta problemática ainda hoje estamos a trabalhar nele. Portanto, é necessário, obviamente, para combater esta violência, que é uma forma das muitas, é violência, mas que é preciso conhecer as causas e saber quais os locais e as áreas de intervenção urgente. E, portanto, nesta medida pergunto se há falta de informação relativamente a este flagelo. Temos observatórios da violência no namoro, realização e levantamento nacional para perceber as alterações também a este nível, a nível destes comportamentos. Há estudos nacionais sobre a violência no namoro, sobre crenças e práticas que visam, de facto, caracterizar este flagelo social nas suas diferentes perspectivas. E pergunto se o caminho que até aqui que tem sido traçado e tem sido feito tão bem, para além de uma estratégia que é nacional, mas com entidades tão capacitadas que hoje aqui podemos estamos a ouvir-vos e a perceber efetivamente esse trabalho, se esse trabalho que tem sido traçado ao nível da prevenção e do acompanhamento, da formação, da sensibilização de toda a comunidade, que bem sabemos tem que ser feita de forma integrada, e vocês focaram muito na questão também da comunidade académica, no ensino superior, e eu penso que também será por aí, a questão da criação de gabinetes de apoio a vítimas na violência no namoro e até a formação de públicos estratégicos, se este é o caminho certo, mas se é insuficiente, ou teremos que intervir e ter outras estratégias para o combater. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada. Vou passar a palavra à Sra. Deputada Catarina Rocha Vieira, do PSD, mas permitam-me só uma nota, eu nunca intervenho, breve como Presidente, que é, na sequência da sua intervenção, só chamar a atenção que, naturalmente, sendo o requerimento sobre a violência de namoro, é normal que, por poder ter influência na violência de namoro, façamos alusão a outros crimes, mas que fique claro para quem esteja a ouvir que muito do que aqui foi descrito foi o crime de violação, que tem uma previsão específica de menores, e o crime de pornografia de menores, que tem uma previsão específica, e, portanto, acho que é importante que as pessoas saibam que há previsão específica para estes crimes horrendos que foram aqui referidos, mas cuja visualização tão fácil, que penso que também foi isso que nos quis transmitir, depois emoldura as cabeças de uma forma terrível em termos relacionais. Desculpem-me fazer esta nota, mas que fique claro. Exatamente, mas é importante que as pessoas saibam que há essa especificação legal. Desculpem-me por esta nota, Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Interesso-lhe os meus cumprimentos esses extensivos a todas e a todos.
Agradecer também ao Grupo Parlamentar do Chega pela pertinência deste requerimento e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, queria agradecer a presença e todas as intervenções aqui prestadas por parte da UMAR, aqui representada pela doutora Ana Leonor Marciano e a doutora Liliana Rodrigues, pelos doutores Rosa Saavedra e Frederico Moiano Marques da PAV e ainda pela doutora Margarida Medina Martins, da AMCV. E também começo precisamente por saudar o importante trabalho que cada uma destas associações tem desempenhado, e eu digo na defesa dos direitos humanos, porque a violência contra as mulheres, e em especial a violência doméstica, é uma das mais graves formas de violação dos direitos humanos. E dentro deste fenómeno da violência doméstica, a violência no namoro assume um impacto especialmente preocupante, com uma dimensão que o PSD entende que se deve combater de forma urgente e diferenciada. De resto, verifica-se que a violência no namoro, como aqui foi dito, é um fenómeno que está a aumentar. E, de resto, nós, deputadas e deputados, tivemos contacto muito em concreto com este assunto, porque no ano passado o tema do Parlamento dos Jovens foi precisamente a violência no namoro. E nesse âmbito, de acordo com as visitas que fizemos a diversas escolas em todo o país, tivemos a noção que se trata de uma realidade muito mais presente na vida dos jovens do que se poderia imaginar. E o maior problema é que muitas vezes é exercida através de uma manipulação psicológica que nem sempre é perceptível por parte da vítima, como aqui já foi explicado. Portanto, o mais preocupante é verificar que, além de muitas vezes não ser perceptível, muitas vezes até perceptível, mas muitos destes comportamentos são confundidos com pretensas manifestações de afeto. E tanto a vítima como o agressor acabam por entender que estes comportamentos são legítimos. E isto também ocorre por parte de outros envolvidos. Muitas vezes também os familiares ou outras pessoas próximas acabam por desculpar estes comportamentos porque assentam em crenças socialmente construídas que maquilham a verdadeira natureza, o que vem ainda agravar mais a situação. E, portanto, entendemos que é necessário dar-se uma especial atenção a toda esta envolvente. E, neste sentido, permitam-me que partilhe aqui informações de um projeto de resolução especificamente sobre a violência no namoro que o PSD apresentou e que vai recomendar ao Governo, em particular, 3 medidas que passo a elencar. Primeiro, o desenvolvimento sistemático e continuado em contexto escolar de programas específicos de prevenção primária da violência no namoro e de promoção de uma cultura de não violência. O objetivo é consciencializar crianças e jovens para a construção da violência e a necessidade de adoção de comportamentos saudáveis nas suas relações interpessoais. Em segundo lugar, a criação de um referencial com recomendações dirigido às entidades responsáveis pelas áreas da educação, da saúde e da promoção da igualdade de género para, no desenvolvimento da sua atuação, prestarem especial atenção à sensibilização quer dos jovens, quer da comunidade, para o combate à violência no namoro, com especial destaque para a violência psicológica, perseguição, controlo e violência através das redes sociais, bem como a problemática da sua desvalorização e até mesmo a valorização de alguns destes comportamentos como pretensas manifestações de afeto. E, em terceiro lugar, efetivo reforço da formação especializada para o combate à violência no namoro, através de estratégias de prevenção adequadas e eficazes, orientadas para uma atuação o mais precocemente possível junto dos destinatários. E, nesse sentido, gostávamos de ouvir os vossos comentários quanto a estas medidas e, nomeadamente, depois da última intervenção, se há ainda medidas que podem sugerir que possam ser tomadas e direcionadas especificamente para alcançar crianças ainda mais jovens. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Rita Matias do Chega. Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente agradeço uma vez mais as exposições que aqui nos trouxeram e agradeço também aos demais grupos parlamentares por poderem ter viabilizado esta audição de suma importância e dizer até que no meio de tantas notas está quase ilegível do meu rascunho e peço desculpa se for pouco perceptível, mas porque de facto trouxeram-nos informações muito pertinentes e muito importantes. Dizer que apesar de no discurso do Chega nos focarmos na vítima e na vitimização, portanto nos processos que vitimam, muitas das vezes não olhando tanto se há questões de género ou não, que gostávamos de desmistificar que o combate à violência é uma das nossas principais prioridades e que, de facto, nos preocupamos bastante com as cifras negras que aqui foram mencionadas e que muitas das vezes a estereotipação de tipos de violência exclui e afasta algumas vítimas de denúncia e, portanto, dizer que é por isto e não porque somos contra mulheres e não porque queremos só olhar para umas vítimas e não para outras, que queremos abrir o leque
isto porque às vezes vão sendo passadas informações que acabam por ser inverdades, mas posto isto, dizer que, de facto, foi de salientar, portanto, mencionarem que a violência é algo que se aprende e, mais do que nunca, temos meios cada vez mais fáceis de transmissão de violência. Falámos na facilidade do acesso à pornografia e, de facto, é uma forma de estereotipação também de relações muitas das vezes abusivas ou violentas e que acabam por criar estereótipos e imagens de relações que muitas das vezes não são consentidas ou que a mulher ou que o homem também acaba por achar que tem que fazer para agradar e de facto, o meio digital veio viabilizar bastante isso, mas é preciso também mencionar que vemos, através, por exemplo, de TikToks, através das músicas que vão sendo cantadas, cada vez mais uma banalização da violência. Lembro-me do funk, e não estou a censurar o funk, que é algo que eu também ouço bastante, mas ouvimos frases do género: eu vou com carinho, ela quer com força. E, de certa forma, estamos a promover uma cultura de violência e a incentivar, nomeadamente, que as mulheres aceitem que determinadas formas de trato são demonstrações de carinho e que não percebam que pode não ser, se também for contra a vontade das mesmas, e, portanto, isto é uma preocupação que temos. E, neste sentido, gostava de vos falar, porque agora em sede de especialidade há uma proposta do Chega, e se não me engano também do PAN, sobre a questão da partilha não consentida de imagens íntimas nestes canais de redes sociais, e sabemos que o meio digital veio, de facto, como eu dizia, aumentar a facilidade de criar mais vítimas e de formas mais profundas, com consequências que são imensuráveis, na verdade. São consequências para a vida, é quase uma prisão perpétua, aquilo que acaba por ser a pena da vítima e não a pena do agressor, porque muitas das vezes para o agressor a pena é mínima. E falo aqui na questão da partilha não consentida de imagens. Neste momento, apesar do projeto do Partido Socialista estar aprovado e estar em especialidade, neste momento, se for no âmbito de uma relação conjugal, uma partilha de conteúdos não consentidos, a pessoa tem até 5 anos de prisão, ou então, se não for numa relação conjugal, é até 1 ano. E, portanto, é absolutamente desproporcional aquilo que tem de impacto para a vida da vítima. Nós apresentámos uma proposta que está agora em comissão e que pode vir a melhorar a proposta também do Partido Socialista, que tem aqui uma proposta que pede apenas o agravamento de molduras penais. Nós achamos que era fundamental também que as imagens fossem automaticamente banidas das redes sociais, que houvesse mecanismos através da alteração das leis do mercado interno de tratamento de dados pessoais, para que as imagens desapareçam de circulação e que as próprias redes sociais e as próprias empresas sejam obrigadas a encaminhar para o Ministério Público todos os dados que têm de quem faz estas partilhas não consentidas. Se vos merecer um comentário, de facto agradecíamos. Depois, gostava também de vos perguntar, ainda se tiver tempo, se não consideram que muitas das vezes olha-se para o agressor como uma vítima e isto desresponsabiliza o agressor por um lado e, por outro lado, não permite que atuemos nos locais certos. Pensemos que, por exemplo, 70% dos agressores sexuais mantêm-se com pena suspensa. O Chega apresentou uma proposta para que isso seja impedido e que tenham penas efetivas, e os argumentos que foram dados é de que, de facto, há pessoas que precisam de acompanhamento psicológico e, no entanto, continuam à solta e continuam a poder revitimizar, novas vítimas. Por fim, relativamente à questão da Estratégia Nacional... Chamava só a atenção. Vou mesmo concluir, desculpe, para finalizar sobre a questão da Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação, dizer que houve um relatório que foi apresentado, mas que na verdade é apenas um conjunto de slides e, portanto, a prevenção da violência no namoro neste âmbito mereceu a avaliação excelente. É verdade que aquilo que está a ser feito de estratégia de combate à violência no namoro merece uma avaliação de excelente. Estamos a fazer tudo ou ainda podemos fazer mais? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gilgares, da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar a todos os deputados, um especial cumprimento a todos os representantes das entidades aqui presentes, agradecer a intervenção inicial que fizeram, bem como os dados e as informações que nos trouxeram em relação a um tema tão importante como a violência no namoro e que nos convoca para medidas e para soluções que ainda não estão tomadas. Efetivamente, a violência no namoro, especificamente, não é sinónimo de amor, os ciúmes não são sinónimo de amor e o controle não é sinónimo de amor. E assusta-me bastante que estes atos, estes comportamentos
especialmente junto da geração mais nova, tendam a ser normalizados e encarados como gestos de afeto. Não são normais e é importante termos consciência disso e continuarmos estas campanhas de sensibilização que também foram referidas pelas diversas entidades e, eventualmente, e já no que se refere àquela que é a nossa função de legislador, iniciar algum procedimento legislativo, parlamentar, que permita atenuar, idealmente acabar com este flagelo que tanto nos preocupa. É importante que as pessoas, e os jovens em particular, tenham a consciência de que a violência no namoro acontece sempre numa relação em que um dos parceiros recorre à violência, quer seja física, psicológica, digital, também sexual, para exercer um ascendente de poder sobre a vítima, um ascendente de poder e de controle sobre a vítima. Muitas das perguntas que poderiam ser feitas já foram colocadas. Eu gostaria de acrescentar algumas, nomeadamente do ponto de vista de política legislativa. Quais são, na vossa opinião, as alterações ou as iniciativas que poderíamos e que poderiam vir a ajudar a combater a violência no namoro? Perguntar se, na vossa opinião e da vossa experiência, acham que a educação sexual obrigatória nas escolas seria uma boa medida para ajudar nesta sensibilização. Perguntar ainda, e daquela que é a vossa experiência, se quem trabalha com crianças e com jovens deveria ter uma formação nesta área em específico. Uma pergunta em específico para a UMAR, ao nível de que medidas concretas é que poderíamos adotar ao nível do processo de tutelar educativo que referiu. Uma pergunta em específico para a doutora Rosa da APAV, mas também estendo a todos os outros intervenientes, como é óbvio. Referiu que não basta focarmos na vítima. Eu, numa audição anterior que também tivemos, também referi isso e por isso perguntar-lhe, entendendo que não podemos ter o foco da solução apenas nas vítimas e pensar também ao nível dos agressores, o que é que podemos fazer que atuações podemos fazer a nível do agressor para ajudarmos a vítima e também o agressor? E, por último, à doutora Margarida, perguntar em relação àqueles casos, aquelas crianças que chegam às casas de abrigo, e acho que a história que nos contou foi absolutamente chocante, que estão nestas situações de risco e que já não têm recuperação, que estratégias e que medidas ao nível da saúde mental é que poderíamos adotar para tentarmos reverter ou, pelo menos, atenuar esta vida que estas crianças já não terão, que infelizmente ficará aqui sem qualquer tipo de intervenção e sem tipo de proteção. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada Patrícia Gilvaz. Espero que nenhum de nós esteja aqui em condições de dizer que haja alguma criança de 4 anos sem qualquer possibilidade de recuperação. Passava a palavra à Sra. Deputada Alma Rivera, do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o conjunto das entidades aqui presentes, agradecer os vossos contributos, que no fundo problematizam algumas das questões que são mais complexas, desde logo as crenças que legitimam estas formas de violência, que são fruto de uma reprodução que vem lá de trás, mas que pelos vistos não se conseguiram travar ainda, e podemos desconstruir essas crenças em várias vertentes, quer do ponto de vista dos valores, quer do ponto de vista até da fraca autoestima, ou da fraca autoimagem que se tem, e portanto também de uma ideia de que se tem que perpetuar essa situação, que não se pode sair dessa situação. Enfim, há vários elementos aqui que nos deixam a pensar e devem nos fazer refletir, sobretudo porque aquilo que se passa em jovem, todas essas formas de violência vão seguir a pessoa. Se a pessoa aprende determinados modelos de comportamento, esses modelos não vão extinguir-se e, portanto, a violência vai se reproduzir, vai tomar novas formas e, portanto, nós
de facto, a violência no namoro não é uma temática secundária, lá está, uma outra demonstração da mesma doença, do mesmo problema. Portanto, aquilo que parece-nos perceber é que o aumento dos números é explicado por duas, e também queria que debatêssemos, por duas questões. Uma porque há mais denúncia, não é? Mas, por outro lado, também porque haverá mais violência entre as relações entre os jovens, ou seja, temos modelos de aprendizagem, ou temos uma sociedade mais violenta que transmite mais violência, que é depois apreendida, temos ambientes familiares doentes ou que têm problemas profundos que também fazem com que se apreenda esse tipo de forma, porque a ideia que temos é que muitas vezes as crianças usam a violência como forma de comunicar, mas depois não conseguem desaprender para o resto do que querem transmitir. E é também revelador de um problema de base. E, portanto, preocupa-nos, tendo em conta que os problemas sociais não parecem estar a desaparecer, pelo contrário, aprofundam-se, em que há tremendas desigualdades, em que há famílias que estão uma pressão de sobrevivência tão grande que todos os componentes da realização humana ficam postas em causa também. Mas também porque isto dá-nos ideia, o facto de ter uma marca de género não tão forte como tem, por exemplo, a violência doméstica na relação, e poderá ser também pela possibilidade ou capacidade de denunciar ou não, não é? Pode ser por isso também, mas pode ser também porque estão outras coisas em jogo também, não só essa questão do poder, da relação de poder machista, não é? Como nós vemos na violência doméstica, ou dizemos lá os casos que mais discutimos, porque de facto parece ser mais transversal, sobretudo na questão do controle, que foi aquilo que também nos foi dito aqui noutras audições. Pronto. E essa era uma questão que era preciso, acho que julgo que tinha interesse nós aprofundarmos, porque nós falhamos a proteger as crianças e os jovens se isto está a passar, porque estão a aprender a violência e estão a aprender a submeter-se à violência também. E, portanto, os diferentes componentes, os pais, como é que nós podemos fazer com que os pais tenham capacidade de intervir, de perceber, de interpretar, tenham um mínimo de conhecimentos para saber lidar com estas situações e também para eles próprios não serem fomentadores de traumas e de feridas que depois vão ter repercussões mais à frente. A escola, quer dizer, a sensibilização é muito importante, não é? É bom que nós saibamos ver quais são os sinais, não é? Os sinais da violência, mas depois, se calhar, é preciso que haja também um trabalho mais técnico, mais dirigido, que sendo o único espaço que muitas crianças vão ter de contacto com uma ajuda. E essa também é uma questão, porque nos parece aquilo que é a educação sexual é muito limitado. É muito limitado, sem contar que não está de facto implementado em todas as escolas, mas é uma coisa muito, muito, muito limitada e as escolas assumem-no, têm dificuldades em implementar. E, portanto, isso que poderia, educação sexual no sentido lato, não é? De educação para os afetos, que poderia ser também uma forma de introduzir... Deixa-me atenção a tempo. Sim, peço desculpa, uma pessoa entusiasmo, mas podia ser uma forma de introduzir estas temáticas, acaba por ser um espaço muito insuficiente e depois não leva a que haja a possibilidade de haver um trabalho dirigido aos comportamentos. E, por fim, porque julgo que também, de certa forma, foi aqui colocado, a questão de como nós temos programas dirigidos à alteração de comportamentos dos agressores de violência doméstica, que são associados a um processo, a uma queixa, ou a uma suspensão do processo, ou uma pena acessória. Nós deveríamos ter isso também, algo adaptado, naturalmente, porque a justiça juvenil não é a justiça dos grandes. Devíamos ter, de facto, mais implementação de programas de... Muito obrigada, Sra. Deputada. Para os jovens agressores. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar-vos a todas e a todos, em nome da OMAR, da APAV e da MCV, agradecer a vossa opinião, os vossos contributos.
e enfatizar também que eles nascem de uma experiência no terreno concreta que é valorizável e que nós levamos muito a sério, porque contribui para combater também a violência e as suas diversas formas nos diversos espaços da nossa sociedade. Queria ser muito rápido, mas focar alguns aspectos em particular. Um primeiro, pareceu-me que perpassa por todas as vossas intervenções a importância da formação, em particular da educação em ambiente escolar, sendo que a escola serve para educar as nossas crianças também e para participar dessa forma na formação e na proliferação de um conjunto de valores que são essenciais, e colocar-vos a questão sobre o que é que a escola pode fazer ainda melhor. É certo que há quem debilize a educação das crianças na vertente mais de cidadania, de valorização de direitos, de educação sexual, até cataloga essa realidade como ideologia de género, que parece uma forma completamente absurda de até de pegar dos vossos contributos e das vossas opiniões sobre esta matéria, mas parece-nos também que é possível que a escola ainda faça melhor do que faz hoje, e colocar-vos este primeiro aspecto. Um segundo, porquê? Porque esta questão relativamente à escola, percebemos que do que vocês referiram aqui, que é o conhecimento científico que existe, muitas vezes a violência é gerada por violência anterior, vivida no seio das famílias, das experiências pessoais e, no fundo, nos padrões de comportamento que se legitimam numa sociedade patriarcal, numa sociedade que considera que há momentos em que a violência, nas suas diversas formas, pode ser aceitável. E, desse ponto de vista, a escola serve para emancipar as pessoas no conhecimento sobre si próprios, no conhecimento sobre os comportamentos dos outros e no conhecimento sobre os padrões que a sociedade deve ou não deve ter, e desse ponto de vista a escola educa bem, e a pergunta é como é que pode fazer para educar ainda melhor. Segundo aspecto, enquadraram sempre a questão da violência no namoro como uma antecâmara de outras formas de violência ao longo da vida, e isso é relevante. Há aqui, no entanto, um problema que nos parece a nós que existe atualmente, gostava de saber a vossa opinião, que é para acompanhar estas diversas formas de violência, para tentar responder a elas, faltam também recursos, quer linhas de apoio que funcionem devidamente, quer as garantias de levar a sério a forma como as pessoas conseguem expor a violência a que foram submetidas e que às vezes não sabem sequer identificá-la corretamente, sendo que alguma coisa está mal, mas não conseguem explicar porque. Esses recursos e essa capacidade enquanto sociedade que nós temos que ter para responder a atos de violência, os diversos atos de violência, no caso concreto de violência no namoro. E terminar, como comecei, agradecendo o vosso contributo e dizendo que ele é essencial para que, como um todo, como uma sociedade como um todo, nós consigamos responder a algo que nos deixa a nós todos, pelo menos enojados, para não dizer outras palavras. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava então a palavra para a última intervenção dos grupos parlamentares à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Muito obrigada. Começo por cumprimentar e agradecer não apenas os contributos que hoje aqui nos deixaram, mas acima de tudo o trabalho cotidiano que estas três associações têm vindo a desenvolver naquilo que é o tema aqui trazido hoje por proposta do Chega, dar nota de que, de facto, este crescendo de violência, por um lado, do abuso infantil, da violência do namoro, mas também da violência doméstica, que inclusivamente já foi abordado pela própria equipa de análise de homicídios em violência doméstica, que alerta para a necessidade de uma maior sensibilização e até percepção dos conceitos de perseguição, de comportamentos que não devem ser aceitáveis nem tidos como afetos, e se entronca numa das perguntas que de alguma forma também aqui já foi exposta, mas gostaríamos de reforçar, que tem a ver com o papel que a própria educação pode ter, a escola, porque no entender do PAN há de facto uma responsabilidade partilhada entre o Estado, os pais e a escola, que não deve ser descurada nem posta em causa por razões ideológicas, até porque sabemos que muitas das vezes a violência também se inicia no seio familiar ou nos círculos de maior
maior proximidade e, portanto, a escola tem aqui um papel fundamental. E, infelizmente, seja os dados crescentes da violência no namoro, seja os recentes casos que vieram ao público de abuso infantil ou até mesmo a violência doméstica que continua a persistir na nossa sociedade, parece-nos que há aqui uma dimensão do contexto escolar e até pedagógico que deveria de ser revisto, porque a percepção que uma criança ou um jovem possa ter sobre o seu próprio corpo, a autodeterminação sexual e até a autonomia corporal. Gostaria, de facto, de perceber da vossa percepção se os conteúdos pedagógicos poderiam ou não aqui ser, de facto, bastante melhorados, no sentido de haver mais formação para os professores, uma revisão dos próprios conteúdos, porque se para um pai ou uma mãe já deve ser bastante difícil explicar a uma criança estas matérias, sobretudo em idades mais novas, numa idade como a adolescência poderá muitas vezes ser ainda mais difícil e a escola aqui poderá ter um papel absolutamente essencial. Aliás, a equipa de análise do homicídio aponta também neste sentido, a necessidade também de melhoria, e gostaria de perceber da vossa percepção se efetivamente acompanham este entendimento. Depois, uma outra questão, e peço só aqui a boa tolerância da senhora Coordenadora, que temos um bocadinho menos de minutos que as restantes forças políticas, mas gostaria ainda de falar da questão da divulgação não consentida de informação sexual, nomeadamente a chamada revenge porn, até pela questão dos conceitos. Muitas vezes tem-se associado a pornografia infantil ou a pornografia divulgada, as imagens divulgadas como revenge porn, havendo aqui uma mistura de conceitos, porque a pornografia pressupõe um consentimento. O que não está presente neste tipo de ações. Nós temos uma iniciativa legislativa que está em especialidade, baixámos sem votação, temos aqui algumas diferenças relativamente a outras forças políticas no conceito e distinguimos da mera reserva da vida privada. Gostaríamos também de perceber qual a vossa opinião em relação a isso. Por um lado, a necessidade de mudarmos o conceito, deixarmos de chamar pornografia infantil ou revenge porn e chamarmos as coisas pelos seus nomes, a divulgação não consentida deste tipo de imagens, e por outro, qual, do ponto de vista da alteração jurídica ao Código Penal, o que é que vos parece que efetivamente, qual o conceito que aqui deveria prevalecer? Muito obrigada e obrigada também pela tolerância. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora então a palavra para a intervenção final. Cada uma das entidades tem outra vez 10 minutos, começando pela UMAR e começando também por nos esclarecer se efetivamente aumentou a violência do namoro, se aumentou a percepção, se aumentou conjunturalmente por causa da pandemia, se podemos mesmo falar num crescendo, que eu acho também era importante esclarecer isso. Bom, conseguem ouvir-me? Estou aqui um pouco mais. Bom, antes de mais agradecer a oportunidade de estar aqui e também a possibilidade de termos uma relação de proximidade também para falar sobre estes temas, que acho que de facto é uma possibilidade de mudar algum paradigma que se instala. Em relação aos dados que foram divulgados da PSP, referem nos últimos 5 anos um aumento de 10% da prevalência e violência no namoro. Eu gostaria de alguma maneira, fazer uma forma muito breve, uma informação do estudo que foi divulgado na UMAR, precisamente no dia 14 de fevereiro, que é precisamente o Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro em Portugal. E esse estudo, de alguma forma, feito pela UMAR, a partir do Artemis+, que é um projeto de intervenção nas escolas, a nível nacional, em várias regiões do país, e eu gostaria, de alguma forma, de dizer qual é o título do projeto, que é precisamente Jovens Protagonistas na Prevenção da Violência de Género e proteção da igualdade de género. E, de facto, eu acho que é importante mudarmos o foco cada vez mais e trabalhar continuamente na área da prevenção, e normalmente em contexto escolar e neste domínio, mas é importante que, de facto, os jovens e as jovens se tornem protagonistas também nesta mudança de paradigma relativamente à própria forma da violência com diferentes configurações. Eu gostaria, também para responder à questão, que, de facto, os dados da UMAR, ela recolhe dados, ou seja, a nível, neste caso, o último estudo foi, então, uma amostra de 5.916 jovens dos 11 aos 25 anos, ou seja, do 7º ao 12º ano. Eu gostaria de reforçar que são todas as regiões de Portugal, Distrito Continental e Autónomo, Açores e Madeira, então, de facto, é uns dados bastante representativos da população portuguesa, e estes dados, que de alguma forma nós não temos vindo a fazer um estudo comparativo relativamente aos últimos anos, até porque por toda a situação da pandemia houve reajustes também na própria recolha dos dados, mas de facto as idades que reportam, por exemplo, na PSP, são idades de pessoas jovens adultas, ou seja, a partir de uma determinada idade, dos 20 e 20 e tal, e que, por exemplo, os dados da UMAR, estamos a falar de jovens, por exemplo, entre os 11
e os 20 e tal anos, neste caso 25 anos. O que eu queria dizer com isto é que, de facto, há um conjunto de violência que eu tenho alguma dificuldade em dizer de pequena gravidade ou maior gravidade, porque a forma de violência é grave. O que acontece é que com idades mais, ou seja, jovens mais velhos, tendem a denunciar, porque muitas das vezes essa violência tem repercussões de violência física e sexual e tem outras repercussões. Eu gostava só de alertar para essa diferença de recolha e acho que é importante ter muita cautela quando os números também são colocados, ou seja, de facto, diminuir não diminuiu. O que é importante é perceber os dados e o que é que nós podemos fazer, como foi aqui explanado e as questões que vêm aqui o que podemos fazer para combater e o que podemos intervir, de facto, de forma comprometida para combater este flagelo social. De facto, eu gostaria de reforçar, e também nós temos disponibilizado na internet e também podemos ceder para os senhores e as senhoras deputados e o Presidente, que de facto é muito importante nós referirmos que neste estudo um questionário que foi aplicado aos jovens de forma muito simples, a perguntar um conjunto de comportamentos e se era presente ou não presente nas suas relações anteriores ou presentes e se era considerado uma situação de violência. E o que uma grande parte dos jovens disseram foi que, de facto, uma grande parte dos jovens legitimam aquele comportamento, ou seja, dizem que não é violento. E, por exemplo, em relação à prevalência, de facto, há uma grande prevalência de jovens, e depois posso falar de estatísticas, que de facto ou seja, legitimam e que têm essa prevalência, e há diferenças de género relativamente também a estas questões, ou seja, é importante perceber que, de facto, as mulheres continuam a ser mais vítimas de violência e que legitimam menos a violência. No entanto, de facto, a violência no namoro e a violência na intimidade, a violência de género, ela é estrutural, não é individual, ela é educada de gerações em gerações e, de facto, as mudanças e a discussão dessa situação vai possibilitando também alternativas relativamente a estas questões. Eu vou respondendo a algumas questões, depois eu gostaria, só também por uma questão de gestão do tempo, eu gostaria de pegar efetivamente na formação e na formação desde base. E, de facto, o que eu diria é que, quando nós temos situações de violência em que já são denunciadas e que já estão numa situação e que vão a um âmbito de crime, eu costumo dizer uma expressão pouco científica, mas que temos que pegar nos cacos. E, de facto, é remediar esses cacos. Então, nós temos que ter um compromisso efetivo, e quem está nesta casa tem esse compromisso ainda mais, que é não chegar sequer a ver cacos. Então, nós temos que, de facto, intervir na prevenção, sem dúvida alguma, a formação, desde sempre, nas escolas, em contexto precoce. Houve das primeiras duas intervenções que fizeram, falam da palavra urgência, que é urgente. E eu continuo a reforçar que é urgente, e continuará a ser sempre urgente, porque não pode haver nenhuma pessoa vítima de violência no namoro, nenhuma pessoa vítima de violência de género. Mesmo que haja apenas uma pessoa, não é possível continuar a haver violência. De facto, a prevenção na violência tem que ser pela educação, em idades mais precoces e de facto, uma formação concertada com as escolas. Aliás, estes dados da violência no namoro são possíveis, ter este número muito grande para a população portuguesa, e quem trabalha na área da investigação tem noção disso, porque nós tivemos autorização do Ministério da Educação para intervir nas escolas, para poder recolher aqueles dados. Por isso é que são só do 7º ao 12º ano, ou seja, há um compromisso e tem que haver ligações, redes entre as estruturas de todas as sociedades, e o MAR está disponível para essa rede, para essa cooperação, com todas as associações e entidades que têm dado tanto trabalho e que têm feito tanto trabalho neste domínio. De facto, a continuidade do investimento não pode parar. De facto, é importante investir em diferentes linhas da prevenção, mas, de facto, é muito importante trabalhar em rede e trabalhar em rede com diferentes estruturas e de formação também dessas mesmas estruturas. E também numa educação e apoio ao longo da vida. Nós não podemos apenas educar os jovens e as jovens para a cultura da não-violência. Nós temos que educar todas as pessoas a ideia da cultura da não-violência. Isto está tudo relacionado, como referiram aqui presente, porque, de facto, quando nós legitimamos a violência, nós estamos a legitimar todas as formas de violência que deve ser combatida. Trabalhando na educação também com os pais e mães das famílias, sempre que é possível, nesta integração do combate a todas estas formas de violência, e, sem dúvida alguma, ter currículos, houve a questão também do currículo, ter currículos efetivos de que, de facto, trabalhar na área de género, sexualidade e diversidade não tem a ver com uma questão ideológica per si,
se fosse também não tinha problema, mas tem a ver precisamente com questões de direitos humanos, com questões básicas da nossa Constituição e que, de facto, nós temos que cumprir aquilo que é a nossa Constituição, que é aquilo que nos regula em sociedade e, de facto, a educação para a não-violência, a educação para as questões da autodeterminação de género e sexual, a questão para orientações sexuais, a identidade género-normativa, ou seja, todas estas questões que é o espelho da diversidade, ela está explanada na nossa Constituição, ela está explanada nas convenções e tudo aquilo que nos regula a nível da União Europeia e que, de facto, nós temos que aplicar isto nos currículos também, de uma forma muito comprometida com o combate a estas formas de violência. E quando eu dizia estes números são altos, e nomeadamente eu posso depois, eu partilho convosco até por uma questão de gestão de tempo, os números são muito altos, mas eu costumo sempre reforçar de que nem que seja apenas uma pessoa, essa pessoa tem direito a não ser vítima de violência e não ser reproduzir situações de violência. Os contextos educacionais e familiares podem ter um papel, aliás, tem um papel fundamental, mas também é importante desmistificar a ideia de que só em famílias problemáticas é que há situações de violência. A violência no namoro ela é naturalizada, por exemplo, a questão cada vez mais de redes sociais que foram partilhadas aqui, os dados da violência, os dados do Omar sobre a violência no namoro, já fala sobre a questão da partilha de imagens, e o termo que eu diria que seria mais adequado usar era violência sexual baseada em imagens, porque de facto não tem a ver com pornografia, porque tem a ver com uma ideia de uma partilha de imagem ou conteúdo não consentido. É um termo que a investigação científica atual tem falado sobre isso. Então, de facto, era este compromisso. Eu não sei se respondi a tudo, mas poderei também, em outro momento, e se levantarem outra questão, ir respondendo. Mas, de facto, tem que haver um compromisso estrutural em rede com todas as organizações da sociedade civil e, de facto, não possibilitar que mais nenhuma forma de violência aconteça em qualquer circunstância, em qualquer contexto. E, de facto, a violência no namoro tem uma marcação de violência de género que está relacionada com as questões da violência doméstica e que está tudo relacionado e não é nada individual. Muito obrigada. Depois eu gostaria de responder aqui a algumas questões legais. Não sei se ainda tem tempo ou se pode ser depois. Posso? Pronto. Em primeiro lugar, penso que é importante aqui nós fazermos uma distinção que é fundamental, que é a violência no namoro, que acontece entre adultos, e a violência que acontece entre jovens, menores de idade. E por isso falei na minha primeira abordagem de que, do ponto de vista jurídico-penal, tem que haver consequências diferentes, consequências jurídicas diferentes. Sendo que, mesmo para a violência no namoro, que ocorre entre adultos, esta é uma violência que quase não é denunciada. É algo que é normalizado pela sociedade. É como se nós estivéssemos a falar de algo que salta, e vão-me perdoar a expressão, mas que salta fora aqui do conceito de violência doméstica e que não é entendido como tal. E daí o nós percepcionarmos também que nas situações de violência no namoro nós quase não vislumbramos a aplicação de medidas de coação nas poucas denúncias que nós conseguimos identificar ao nível do acompanhamento que fazemos a vítimas em centros de atendimento. Pronto, este é o primeiro ponto. Segundo ponto, e que diz respeito aqui à violência no namoro relativamente a jovens. Ora bem, houve aqui, portanto, uma questão muito clara que é: haverá falta de informação quanto a este flagelo? Creio que sim. Creio que há. A maior parte das pessoas não consegue identificar sequer o que é a violência doméstica e tende a canalizá-la só para a violência física, quanto mais a reportar a outras formas de violência que estão todas elas enquadradas na previsão do artigo 152 do Código Penal. E isto a sociedade em geral não sabe. E é importante que saiba como? Através da sensibilização da sociedade em geral. É preciso políticas, a existência de políticas integradas nesse sentido, para divulgar à sociedade em geral que existem estas diferentes formas de violência. Pedi-lhe atenção ao tempo que já terminou. Só mais um bocadinho, por favor. Relativamente aos jovens, ora bem, os jovens têm que ter um tratamento diferente, como é evidente, porque são jovens, porque são menores de idade e porque nós não queremos que eles repliquem comportamentos que é aquilo que nós normalmente assistimos. Quando a doutora Margarida Martins falava muito bem que nós estamos a apanhar um comboio que vai a alta velocidade, que já partiu há não sei quantos anos, isto é literalmente verdade, não é? Portanto, nós temos que, se apanhamos esta meia viagem,
não é? Nós temos também que conseguir trabalhar esta meia-viagem, mas esta meia-viagem não se pode trabalhar a partir dos pais que muitas vezes não sabem ou que desconhecem o fenómeno ou que não estão alertados para o efeito. Tem que ser efetivamente a partir da escola. Ora bem, de que forma é que a lei pode atuar neste vai mesmo sentido? ter que abreviar muito rapidamente. Pode-se atuar neste sentido se nós tivermos um sistema legal e protetivo de menores capaz de dar resposta às vítimas de violência no namoro e aos agressores em contexto, portanto, de violência no namoro. Ora bem, o sistema legal e protetivo tem que ser capaz de aplicar medidas em concretos que, no nosso modesto entender, passa, sim, aqui por se passar aqui uma informação clara aos jovens de que estes modelos de atuação não são de todos modelos aceitáveis na nossa sociedade, de que têm que existir consequências ao nível, por exemplo, isto é um mero exemplo, ao nível do alargamento das competências das CPCJs, que possam trabalhar nas escolas de forma continuada, reiterada, este assunto com os jovens, mas isto é um mero exemplo. Eu gostava, hoje já vi que não é possível, mas isto teria que ser possível trabalhar aqui do ponto de vista dos processos tutelares educativos e dos processos de promoção e proteção, as medidas em concreto com que nós podemos vislumbrar não só as vítimas jovens, mas também os agressores, que também são jovens e que têm direito à sua reabilitação para que não sejam eternamente agressores. E peço desculpa pelo tempo que ultrapassei. Eu peço desculpa, eu não quero ser intrusiva, mas quando são 10 minutos e chego aos 13, não é por nós ficaríamos a tarde inteira, a questão é que há reuniões que a seguir vão acontecer e, portanto, se em cada intervenção eu der mais 3 minutos, haverá sempre esse problema, portanto, passava agora a palavra. Não, era essa, acontece tantas vezes até entre nós. A palavra à PAV, não sei quem é que... Inicialmente eu, depois passarei a palavra ao meu colega. Tentando não focalizar em aspectos que já foram focados, parabenizo a partilha do estudo de investigação por parte da UMAR e queria só reforçar que este mapeamento tem que ser continuado. Primeiro estamos a falar de um fenómeno que está sistematicamente em evolução. Nós falamos não só da questão da violência no namoro numa lógica mais presencial, mas todos os canais de comunicação digitais que neste momento estão a ser utilizados. Portanto, temos aqui uma diversidade de formas de violência que têm que ser mapeadas e muito especificadas do ponto de vista do seu mapeamento. E, portanto, deixava essa referência. E deixava também a referência a um outro fenómeno que nos preocupa, que tem a ver com a violência pós-ruptura, ou seja, esta consciência de que a violência não termina com o final da relação e que muitas das situações que nos chegam atualmente à APAV chegam-nos pós-ruptura da situação de namoro e, portanto, é um elemento importante para considerar. Mas focar-me na questão da prevenção e nesta necessidade de avaliarmos se aquilo que está a ser feito é suficiente. E pegaria na frase da Margarida relativamente é importante nós começarmos a trabalhar e prevenir a violência no geral, sim. E quando nós começamos e isto é claro para nós, que quando nós começamos a trabalhar com o pré-escolar ou com o primeiro ciclo, é importante que as ferramentas de trabalho do ponto de vista da prevenção sejam ferramentas no sentido de promover relacionamentos igualitários, promover o respeito relativamente ao outro, e só mais adiante é que nós possamos afunilar estas formas de intervenção mais específicas para determinadas temáticas, designadamente a violência no namoro. Colocaria aqui um parênteses na questão da violência sexual, porque parece-me que no pré-escolar também já podemos começar a trabalhá-las, mas pronto, não é o tópico que nos traz. E este tem sido o nosso percurso na APAV. Começamos pelo primeiro ciclo, com a nossa aposta é programas estruturados de prevenção, com uma lógica curricular, que possam estar presentes ao longo de todo o ano letivo, mas comecem o mais precocemente possível. Começamos pelo primeiro ciclo, com um programa estruturado, hora de ser, sensibilizar para educar para os relacionamentos, e agora estamos no pré-escolar com o mesmo modelo de intervenção. Ora, o que é importante, e focalizamos isso na nossa intervenção, é avaliar estas práticas. Estas práticas têm que ser avaliadas, porque, e volto ao início, que é, fazer alguma coisa não é necessariamente melhor do que não fazer nada. E às vezes os esforços preventivos, até por muito boas intenções que possam ter, se não forem bem delineados, bem planeados, bem executados e sobretudo executados por profissionais com formação e capacidade para o fazer, podem ter efeitos perversos e, na verdade, atuar ao contrário daquilo que seria esperado. E, portanto, a avaliação é um elemento essencial
E fazia esta ligação na avaliação para o contexto educativo, porque é importante ajudar as escolas e os contextos educativos a escolherem que mecanismos, que programas é que podem ser e é que podem ser utilizados e replicados. Porque também é importante dar essa informação, ou seja, haver uma sistematização de práticas que estão no terreno, que estão avaliadas, que têm resultados promissores do ponto de vista da prevenção e esta partilha poder existir e poder ser optimizada. Também tem sido essa a nossa abordagem. As organizações têm recursos parcos do ponto de vista da capacidade de atingir um número mais elevados, fazemos-lo normalmente ao abrigo de financiamentos e, portanto, aquilo que nós temos feito é apostar na formação de profissionais que já estão no terreno a trabalhar com estas crianças, dotá-los de capacidade e ferramentas de trabalho para a prevenção, para assim garantir que nos seus contextos eles conseguem chegar a um número mais alargado de crianças. Tem sido esta a estratégia que nós temos utilizado. E esta lógica e já foi referida e, portanto, eu não vou, a importância de abarcar todas as partes, a vítima, a pessoa agressora, a família, de como é que ela vai ser integrada nesta intervenção do ponto de vista holístico e não esquecer nenhuma das partes relativamente a isto. E, sobretudo, garantir a uniformização, porque era um pouco aquilo que faria a vacinação comportamental é isso, é garantir que estes mecanismos e estas medidas de combate chegam a todas as crianças e jovens e que não podem depender da boa vontade ou da sensibilidade das estruturas educativas para a implementação de determinados mecanismos. E, portanto, é preciso garantir, e o exemplo da educação sexual é um exemplo prático, já existe, está implementado, mas se nós formos avaliar, ele é implementado de formas completamente diferenciadas nos diferentes contextos educativos. É preciso uniformizar, haver um plano igual que garanta uma universalidade da prevenção nestes domínios. Portanto, passaria para ti. Muito rapidamente, se me permite, só 3 notas específicas também em respostas diretas às questões que foram levantadas pelos senhores e senhores deputados. Um primeiro aspecto que me parece importante reforçar, e que também aqui já foi de alguma forma aflorado, é a necessidade de fortalecermos os esforços para motivar os profissionais que lidam com estas dimensões a denunciar os crimes com os quais contactam e de que têm conhecimento. Se fizermos aqui um paralelismo com aquilo que se tem passado na área da violência doméstica, nós podemos dizer isto de uma forma muito geral, que conseguimos sensibilizar a sociedade para esta problemática e, portanto, sensibilizar as pessoas para a importância de denunciar os casos que se passam na sua família, com os seus vizinhos, etc. Penso que ainda não conseguimos alcançar o mesmo grau de sensibilização dos profissionais, e aqui centrando designadamente em 2 categorias muito específicas, profissionais na área da educação e na área da saúde. Se olharmos, por exemplo, para alguns dos relatórios da equipa de análise retrospectiva de homicídio em contexto de violência doméstica, verificamos que esta recomendação se repete designadamente, por exemplo, em relação aos profissionais de saúde. E pese embora termos pareceres recentes da Ordem dos Médicos, termos regulamentação da Ordem dos Enfermeiros no sentido de chamar a atenção para a importância da denúncia deste tipo de situações, a verdade é que penso que ainda estamos longe do ponto ideal a este nível e, portanto, importará fazer aqui mais esforços. Em relação a uma outra questão que tem a ver com a existência de recursos de apoio, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda referiu, ou questionou se esses recursos seriam escassos, e o Sr. Deputado do PS questionou se faria aqui sentido pensarmos em gabinetes de apoio à vítima especificamente para esta realidade. Penso que, tendo em conta a escassez de recursos, e que é óbvia, mas, por outro lado, o investimento que tem vindo a ser feito, designadamente na área da violência doméstica, algo que a APAV vem defendendo já há algum tempo é: por que não transformar estas estruturas a vários níveis, desde as respostas dentro dos operadores judiciários e policiais, mas também as respostas de gabinetes de apoio à vítima presentes pelo país em rede, não as cingir apenas à realidade específica da violência doméstica. Bem, e aqui a violência do namoro obviamente está coberta porque é uma das dimensões da violência doméstica, mas designadamente para outras categorias, para outros tipos de vítimas especialmente vulneráveis, que não apenas as vítimas da violência doméstica. Portanto, este parece-me esta lógica de respostas mais transversais parece-me também fazer sentido. Uma nota também relativamente à questão quanto à partilha não consentida de imagens. Efetivamente, concordo com o que aqui já foi referido. A terminologia pornografia não é uma terminologia feliz para descrever este tipo de realidades. Parece-nos que, e estando aqui em discussão neste momento no Parlamento, iniciativas legislativas nesta matéria, sem defender uma tentação de estarmos sistematicamente a alterar a lei, a introduzir novos tipos legais no Código Penal. Agora, há que ter em conta, por um lado, a dimensão crescente desta dimensão online, deste tipo de atos,
E, mais uma vez, traçando aqui um paralelismo com a violência doméstica, quando a violência doméstica foi autonomizada como crime, não quer dizer que a violência doméstica não tivesse já tipificada noutro sítio do Código Penal. A verdade é que a sua autonomização permitiu, se quisermos até de um ponto de vista um bocadinho simbólico, trazer-lhe uma maior visibilidade, mas se calhar mais importante do que isto, foi permitindo gradualmente, e é isso que temos vindo a assistir, e penso de uma forma feliz, à afinação do conceito. Porque se olharmos para esta questão da partilha não consentida de imagens, se há claramente condutas que já claramente estão cobertas pelo quadro legal atualmente em vigor, há outras que estão em algumas zonas cinzentas. E, portanto, pensamos que deverá ser eventualmente ponderada a autonomização deste tipo legal. E uma última nota também relativamente a tudo aquilo que foi dito quanto à prevenção. E pensando nesta questão da prevenção, por exemplo, neste tipo de condutas da partilha não consentida de imagens, a prevenção não deve ser culpabilizadora das vítimas e, portanto, se é certo que devemos passar algumas mensagens de cuidado, a tónica não deve ser, por exemplo, não partilhes imagens, não, a tónica deve ser, isto é crime, este comportamento tem que ser punido, porque, fazendo mais uma vez um paralelismo, por exemplo, com os crimes sexuais, acho que todos estamos de acordo que não devemos fazer prevenção dizendo, por exemplo, não vistas com roupa curta quando vais sair à noite. Não é essa a prevenção que fazemos e, portanto, ter atenção não apenas para falar em prevenção, mas uma prevenção que não seja culpabilizadora das vítimas. Muito obrigado. Então, a palavra à doutora Margarida Martins. Ora bem, como a parte legal já está, não é? Eu sou só da criatividade. Eu diria que, ao fim de 30 anos de trabalho, sou alérgica a projetos inovadores, projetos com potencial inovador e projetos piloto. Alérgica. Porque é absolutamente promotor de discriminação, porque só abrangem as crianças, as pessoas, ou quem quer que seja que esteja na zona e todo o resto do país é deserto. No entanto, Portugal, junto às Nações Unidas, quando faz os seus relatórios para o Comitê de Acompanhamento das diversas convenções, nomeadamente das crianças, faz esse truque de, mas há um projeto que faz isto e depois há outro projeto que faz aquilo, etc. por aí fora, por mais que nós com os Shadow Reports tentemos desmontar isso, ou seja, um projeto não é uma política pública e, portanto, não transversaliza, digamos, a política. Depois, no terreno, nas comissões sociais de freguesia, é a mesma questão. Quando eu, por exemplo, introduzo, mas isso tem a ver com direitos humanos das crianças e com a Convenção, não, a política não é para aqui. E, portanto, nós estamos a leste, digamos, quase do paraíso. Bom, eu, com propostas para o futuro, acho que devia ser repensada a Comissão Nacional na área dos Direitos Humanos das Crianças. Acho que ela devia estar numa posição muitíssimo mais acima na responsabilidade do Estado português. Acho que Portugal abandona totalmente, ou praticamente totalmente, as crianças e os jovens, de cima a baixo, porque precisamente não faz políticas públicas sérias, mensuráveis, com indicadores e que se possam avaliar. Dar nome às coisas é sempre o primeiro passo de saúde mental. E, portanto, já também falámos aqui um pouquinho sobre isso. Por outro lado, quando nós falamos nas escolas, não há professor que aguente. O ambiente é nas escolas, a questão da sustentabilidade é nas escolas, a questão da defesa das crianças é nas escolas, etc. As escolas são vistas pelas crianças como alguma coisa tipo Jurassic Park, porque as crianças estão nas redes sociais, os jovens estão online e entram na escola e sabem que têm que se portar bem, porque é aquilo que lhes é exigido durante aquele tempo, mas estão noutra, porque eles vivem em double bind. E este é outro desafio para as escolas, é como é que dão um salto, se calhar centrado na própria criança, em termos educacionais, que não seja chapa 13 e a criança passiva a ouvir. Portanto, há aqui uma revolução que é preciso fazer nas escolas de cidadania ativa, da criança e o jovem ser parte da própria comunidade, ser parte do pensamento, fazer essas viagens, mas não. Conseguimos só ver a questão dos castigos. Porta-se mal, castigo, até conseguem quase filmar. Em vez de intervirem, filmam quase a criança e depois chamam os pais e dizer não, eu vi isto e aquilo e aquilo e aquilo outro, mas não a dimensão educacional já se foi também nas escolas. Portanto, para contarmos com as escolas, para fazer este milagre de cidadania ativa, nós teremos que fazer uma revolução nas escolas.
Por outro lado, para apoiarmos as escolas para conseguirem fazer isto, porque os professores são espancados pelas famílias, como são os profissionais de saúde. Portanto, os profissionais não podem ficar neste nível de fragilidade. Portanto, as escolas, como os hospitais, a administração, porque a administração tem advogados para se defender, mas depois não tem advogados para defender quem está na frontline. Ora, isso não pode acontecer. Os advogados são para defender toda a gente. Portanto, têm que ser criados dentro das estruturas das diversas, digamos, serviços públicos, fluxogramas, saber quem é que faz o quê dentro dessa teia que é construída e também quem é que faz, quem é que é o interlocutor. Não pode ser o professor A e o professor B. Tem que ser a direção da escola que assume essa situação. Depois não podemos viver de professores sensíveis. O que é que tem estado a acontecer? É um bocadinho como aos projetos inovadores. Portanto, há um professor sensível, há um professor que sabe mais e, portanto, fica, voa e faz e é uma boa prática. Bom, God e os outros todos ficaram a ver navios. Portanto, o que quer que seja tem que ser políticas públicas não opcionais, de forma a fazermos progresso neste país e, de uma vez por todas, chegar ao século XXI. Pronto, esse é um dos desafios que está. As experiências traumáticas na infância estão estudadas quase há 30 ou 40 anos e sabe-se que existe uma ligação à doença adulta, à diabetes, ao cancro de pulmão, a uma série de doenças adultas. Se não fizermos prevenção de forma séria, estamos sempre a impactar a economia mais à frente. Não há dúvidas sobre isto. Há estudos sobre isto, há os biomarcadores, há até exames que só não se fazem em Portugal porque não temos técnicos especializados. Mas pronto, é só isto que eu de alguma forma, portanto, gostaria de partilhar e mantenho aquilo que disse. Há crianças em Portugal e por toda a Europa que não podem, de facto, vir para a comunidade por questões de segurança delas e do próximo. O mais avançado que a neurobiologia neste momento está é que põe a hipótese de fazer, não as lobotomias como se fazia antigamente, mas qualquer coisa como um corte neuronal que permita, porque quando se vê uma violação online, quando se vê um pai a violar uma mãe, quando se vê tudo o que se vê e que as crianças estão expostas, nós não conseguimos apagar do cérebro essas experiências. E, portanto, nós não podemos voltar atrás. Mas é lógico que a ciência e a tecnologia e a medicina têm evoluído muito e vai para aí. E as neurobiologias e as neurociências estão numa estratégia de precisamente até nos casos de esquizofrenia, conseguir fazer alguma intervenção que corte, de alguma forma, aquelas áreas do cérebro que estão envolvidas. Portanto, são progressos que aí vêm, mas convidem a saúde mental infantil, de facto, por exemplo, o Hospital da Estefânia, a vir cá para vos falar dos desafios que eles têm em mãos de crianças que não podem pôr na comunidade. Obrigada. Muito obrigada. Em nome de todos os grupos parlamentares, queria agradecer a vossa presença e os vossos contributos que são sempre, como sempre comprovamos, valiosos para a nossa reflexão em cada grupo parlamentar e depois em conjunto no nosso debate para fazermos melhor numa matéria que é sempre inacabada, como bem disse, bastaria uma vítima para ser inaceitável. Muito, muito obrigada e até uma próxima vez, que acontecerá certamente.